Olá, pessoal. Olha só, a gente vai vivendo e acaba refletindo sobre as coisas do passado e como elas influenciaram e moldaram a gente a ser o que a gente é, né? E nisso a gente tem que vencer várias barreiras, né? Várias barreiras mesmo. O Brasil, ele tem um grande problema que sempre quando alguém é bem sucedido, e eu não falo só de dinheiro, tá? Eu falo, vamos supor, um cara que corre e ele vai lá e quebra um recorde. Sempre, quando alguém é bem sucedido, sempre vem aquela questão do deve ter roubado, deve ter tomado alguma coisa, deve ter feito não sei o quê. Então o que acontece, né? Se criou aquela cultura no Brasil, isso, né, de que ser pobre é ser humilde. Ser pobre é bom, né? E quando alguém melhora de vida, tem aqueles problemas, né? De que, sempre diz, se eu melhorar de vida, eu não vou saber em quem confiar ou quem gosta de mim, né? Olha que pensamento mais limitante e medíocre, né? E medíocre. Até esses tempos eu, né, rodando lá, Facebook da vida, aí um amigo meu compartilha uma foto de uma casa de interior, uma casa toda destruída, toda quebrada, toda quebrada. Tu olha assim a casa, tu vê que a casa assim não tá, né, tá limpa, mas é uma casa surrada, quebrada, destroçada, né? E daí a fotinho lá tava comentando, né? E aí, aceitaria tomar café nessa casa humilde? E eu olhei aquilo, né? E me subiu, né? Porque é um absurdo tu querer tu confundir pobreza com humildade, né? Eu peguei e comentei lá, não, eu não quero tomar café nessa casa, eu quero que essa pessoa que mora nessa casa, que ela mude de casa, que ela fique melhor e vai ter riqueza. Que humildade e pobreza são duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E em Portugal eu tive muita oportunidade de presenciar gente com muita grana e humilde. Sabe aquela pessoa que ela não precisa passar por cima dos outros para mostrar que ela está bem de vida. E também isso não importa. Tu vê pela maneira que ela se porta, que ela conversa e ela se mostra, né? E tudo isso aí acaba remetendo muito às questões do passado, né? Que a gente pega e olha de onde a gente veio, da pobreza que a gente veio, de como que era a vida. E a gente muitas vezes não se dá conta. A gente não se dá conta do quão melhor a gente está, né? Até agora, início desse ano, é início desse ano, fevereiro, acho, fevereiro, março, estava começando as aulas nas escolas do Brasil, né? Que é diferente daqui da Europa, né? Na Europa começa no final do verão, né? Aquela, acho que é julho, agosto, né? Que começa as aulas, né? E depois tem um pequeno recesso de dezembro, por causa do Natal e tudo mais, depois volta, né? No Brasil é o contrário. As férias são no verão, que é de dezembro, né? Até fevereiro, se eu não me engano, início de março. Aí beleza, né? Onde eu quero chegar nisso? Uma conhecida minha, que dá aula nessas escolinhas aí, né? Um preparatório para ir para a primeira série, é um intermediário ali de creche, entre creche, lá é separado no Brasil, não sei bem como é que funciona. E ela comentando, né, que ela tá estudando ainda a pedagogia, né, para se formar e tal, e ela contando, né, eu vou comprar lápis de cor, vou comprar não sei o que, umas canetinhas, não sei o que, mas eu estudei pedagogia, não precisa disso, né, para estudar, né. Aí eu chamei ela, mas por que tu vai comprar essas coisas, né? Por que tu vai comprar canetinha, lápis de cor? Não precisa. Daí ela me soltou, né? Não, eu compro e deixo comigo com as minhas coisas, porque às vezes as crianças não têm. E daí eu pego e empresto. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Daí eu, conversa vai, conversa vem, né? Chamei uma amiga minha da minha cidade, né? E ela, casualmente, ela tá a trabalhar no lugar onde eu me criei, lá dos meus 8 anos até 20 e poucos anos de idade. E, e daí eu comecei a pesquisar os preços, né? Porque no Brasil é bem fácil isso, né? Tu
tem pessoal... tu consegue fazer, sabe? Tem uma espécie de MBWay no Brasil, que é o tal do Pix, que boa parte dos portugueses já conhecem, né? E através disso aí a gente consegue fazer pagamento muito fácil no Brasil. Né? A gente faz uma pesquisa, chama os atendentes, todo mundo atende por WhatsApp, né? É bem prático, bem fácil isso no Brasil. Aí chamei uma guria que eu conheço também, cidade pequena, todo mundo conhece, né? E falei, tu consegue fazer uns kitzinhos pra mim e tal? E daí eu chamei um amigo meu, o Antônio. Falei, Antônio, tem o pessoal ali, né, ali da 5 de maio ali e tal. Não quer ajudar alguma coisa, né? A gente junta, só pega um dinheiro de um de outro, né? E acaba comprando mais coisa, né? Bastante coisa, né? Daí o Antônio daí ele me contou, né? Que já ajuda outras pessoas e tal, né? Essa mesma situação, né? E daí eu, não, beleza, né? Aí nisso, minha amiga lá me passou o valor que dava um valor barato, sabe? Eu peguei um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha, um conjunto de lápis de cor e, se eu não me engano, canetinha também. Ela fez um kitzinho assim, básico escolar, né? E daí, eu não me lembro o valor, mas eu sei que eu pedi uns 12, 15, uma coisa assim. E daí eu chamei, tu consegue, a minha amiga, né, que trabalha lá, tu consegue passar lá em tal lugar e pegar, né? E daí tu vê, né, quem mais precisa, né? E conforme vai passando os dias, tu entrega para as crianças que mais precisam, né? Porque se pegar e chamar e dar, os outros vão querer também, mesmo não precisando, né? Aquela coisa de criança, né? E daí tá, né? Aí conversa vai, conversa vem, né? Com o Antônio. Aí a minha cidade, metade da cidade pegou enchente, né? Então, eu já morei em alguns lugares lá que pegou enchente, que se eu tivesse lá iria perder praticamente tudo. E daí a gente conversando, né? Mas como tem gente pobre, né? Como tem gente bem pobre mesmo, né? E daí, né, tanto eu quanto o Antônio, a gente fazia parte dessa galera que tá bem fodida, né? Bem fodida mesmo, né? E de como que a gente melhorou e como que a gente não se enxergava que estava na mesma situação daquelas crianças que ali estão agora, né? Né? Por muitas dificuldades e tal, né? Aquela coisa toda, né? Estudou, procurou alternativa e acabou dando certo, né? Tá dando certo na vida, né? Tanto na dele que tá lá no Brasil, eu aqui e os outros amigos também, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e o Antônio. E uma das coisas que a gente entra num consenso, né? É que a gente acabou se auto-inserindo com pessoas que estavam melhor, muito melhor que a gente. E aquilo, bem ou mal, acabou servindo de exemplo e mostrando que é possível, né? Mostrando que é possível. Que nada é impossível, sabe? Muitas das coisas que eu fiz ao longo da minha vida, muita gente disse que não vai dar certo, que é ruim, que é difícil, que é complicado, que não sei o que, papapá. Até quando eu comecei a estudar, lá para os meus 16, 17 anos, comecei a estudar inglês e japonês, os dois ao mesmo tempo, né? E fazia na Fevale, que é uma faculdade que tem em Novo Hamburgo. Daí eu ia final de semana para lá e estudava, né, inglês, estudava japonês pela manhã e pela tarde estudava inglês e depois voltava, né? E cansava, né? Cansava bastante e tal. E daí que é legal, porque a gente, né? A gente não se via como pessoas pobres, né? A gente não, porque, né, quando tu é jovem, tu vai vivendo e deu, né? Tu não dá bola, né? E no meio disso tudo, eu tive sempre muita sorte. Uma, porque eu acabava me interagindo com galera melhor de vida, muito melhor de vida do que eu. E, por outro lado, as pessoas me viam, né? E sempre tive muita sorte, com muitas pessoas me ajudando e me apoiando, né? E numa dessas, um colega de trabalho, que eu calculava os custos de produção, né? Que nessa época eu trabalhava numa fábrica de bolsa, carteira, cinta, essas coisas, né? Eu calculava os custos, ajudava no design, via material, né? Via questão de desenvolvimento de material, era uma confusão, um trabalho. E quando eu calculava os custos, né? Não é bem calcular os custos, né? Eu juntava tudo que ia, as metragem, preço e tudo mais, e passava pro cara
que jogava no sistema e dava tudo certo e depois entrava em negociação, né? E depois eu passei a fazer isso também, né? Por um período de tempo. Porque esse cara saiu e foi morar na Inglaterra. Aí no meio, o Lúcio, gente boa pra caralho. E no meio disso tudo, o pessoal comenta e fala, né? Em uma dessas, o Lúcio olhou pra mim e perguntou, né? Ô garoto enxaqueca, ele me chamava de garoto enxaqueca, né? Que eu tinha muita crise de enxaqueca na época. Daí ele, por que tu não faz inglês aqui em Montenegro? Aí eu olhei pra ele, tu tá louco? De onde que eu vou tirar dinheiro pra pagar? É muito caro. Lá na Fevale, na faculdade, acabava saindo mais barato, que tinha uns negócios, que tinha uma verba do governo que vinha e daí eles conseguiam fazer um custo mais baixo dos idiomas, né? Não sei bem como é que funcionava, mas era muito mais barato do que fazer em qualquer escola de idiomas, né? Daí ele olha pra mim, tá aí. E por que tu não faz no IASES? Eu olhei pra ele, tu tá louco pra mim? Como é que eu vou pagar o IASES? Não dá, né? Não tem como. Aí ele olhou assim, tá, mas tu faria lá? Olha, olhei pra ele, só vejo a galera rica indo, né? Se a galera rica vai fazer lá é porque deve ser bom, né? Mas não tem como. Aí tá, beleza. Passou uns diazinhos, ele veio de novo, né? Ô, Maico, vá lá no IASES lá e conversa com a minha esposa. E eu nem fazia ideia, né? Que a esposa dele era filha da dona. Hoje eles são donos lá, né? Vai lá e fala que daí tu vai só pagar os livros e tu vai poder estudar, né? E pá, que diferença. Olha, que diferença. Nada a ver uma coisa com a outra, né? A Fevale lá parecia mais como se eu estivesse estudando na escola. Vai repetindo e deu, né? E no IASE, desde o primeiro dia de aula até o último, sempre conversação em inglês e tal, né? E nessas horas a gente para pensar como tem gente que assiste a gente e torce pela gente, a gente não faz nem ideia, né? E daí, olha, cada uma dessas pessoas que acabou me ajudando, ajudou muito a formar a cabecinha, a mentalidade que eu tenho hoje, os professores que eu passei pelas escolas, principalmente lá no Polivalente, foram fundamentais, essenciais, assim, para apoio, incentivo, né? E no meio disso tudo, uma professora, minha professora Adriana, de matemática, a gente conversando e tal, né? Eu estudando japonês, que queria, né, tentar passar nas provas para conseguir uma bolsa de estudo para o Japão, né? Aí eu comentei com ela que é difícil, que eles fazem um monte de análise, que não basta tu passar nas provas, tu tem que ser bom na conversa com eles lá e tal, né? E eu tava estudando inglês porque se casualmente eu passasse na prova, né, do consulado do Japão para poder pegar uma bolsa de estudo para o Japão, o primeiro ano era aula de japonês em inglês, para depois ingressar numa escola, numa universidade da tua escolha, para estudar com os alunos de maneira normal, né? Então eu tinha que estudar inglês e japonês, né? Para quando chegar lá já saber um pouquinho de japonês, não me perder e também saber um pouquinho de inglês, né? E as provas eram muito difíceis, muito mesmo. E daí essa minha professora Adriana, ela me falou uma coisa bem interessante. E aquilo ali quebrou muita coisa na minha cabeça. Que ela falou o seguinte: se alguém consegue, não é impossível. E se outra pessoa consegue, tu também tem chance de conseguir. Eu olhei aquilo, botei na minha cabeça e fui estudando japonês e tal, e inglês, e fui estudando. Aí, como vocês podem perceber, não deu muito certo. Acabei não conseguindo a bolsa, né? Mas no meio disso tudo, acabei conhecendo muita gente legal, muita coisa abriu na minha cabeça. E aquela coisa de se mudar, de mudar de país, acabou meio que não sendo uma coisa impossível no meu subconsciente. Porque de onde eu venho, a pessoa para mudar de uma cidade para outra é um caos, né? Agora tu imagina mudar de país, né? Uma coisa inconcebível, né? E nisso aí eu quebrei, né? Porque no meio das aulas tinha colegas absurdos, né? Tipo, tinha uma colega minha que ela já era professora universitária, sabe? A Sidônia é muito gente boa.
O marido dela é promotor de justiça, sabe? Aí tu conhece essa galera muito bem, muito estudada, muito, né, com muito conhecimento. E tudo isso tu acaba absorvendo, né? Tu ainda acaba pegando um pouquinho, né? Daquelas ideias, daqueles conhecimentos, né? E o lado ruim de tu acabar, né, conhecendo essa galera, tu começa a se perguntar o que que deu errado e o que que eu posso fazer de melhor para mudar, né? E eu vou dizer para vocês, olha, tentei no Brasil, eu tentei. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu com meus 8, 9 anos de idade, trabalhava de ajudante de pedreiro numa obra, ganhava R$ 2 por dia. Olha que merda, R$ 2 por dia. Eu deixava tudo em casa, o dinheiro, né? Aí depois tive que procurar a justiça para poder trabalhar numa fábrica, né? Que é essa que eu comentei para vocês, né? Que eu tinha de 15 para 16 anos, né? Daí como tinha cola, aquelas coisas, tinha que ter autorização da justiça, né? Aí basicamente eles olham se tu não fez nenhuma merda, né? Se tu não é usuário de nenhuma droga, não é, então deixa ele ir porque talvez não tenha perigo, né? E foi isso, né? Entrei na linha de produção e o dono, né, o Ângelo, ele olhava eu trabalhando, né, e eu curioso, né, aprendendo as maquinárias. Aprendi tudo, absolutamente tudo. E daí fui passando, né, para função e para os cargos, não sei o que, papapá. Foi bem engraçado que daí chegou num momento lá da empresa que eu estava trabalhando junto com o dono, literalmente, junto com o dono da empresa. Foi, né, hoje parando para pensar, na época, né, eu ainda adolescente, indo para a fase adulta, não tinha noção do quão alto que eu tinha subido, né, na empresa e tal, né. Trabalhando, né, trabalhei de segurança, trabalhei como instrutor de informática, trabalhei como entregador de pão. Ixi, fiz de tudo. Fiz de tudo. E nada dava certo. O Brasil, pra mim, aí isso aí tem muita gente que dá certo, né? Mas pra mim, talvez agora se eu estivesse lá, talvez teria melhorado alguma coisa. Não sei, realmente não sei. Mas a impressão que eu tinha pra mim é que sempre quando acabava sobrando um dinheiro, acabava o gás. Gás no Brasil é muito caro, tá? Quem mora em Portugal e nunca foi pro Brasil, gás no Brasil é muito caro. É muito caro. Aí quando sobrava um dinheiro, acabava o gás. Aí quando sobrava um dinheiro, a moto estragava. Quando sobrava um dinheiro, daí ficava doente. Eu não sei o que acontecia, não sei, mas era uma coisa muito triste que acontecia comigo no Brasil. Quando ia sobrar um dinheiro, dava um problema, sabe? Tanto que para juntar dinheiro para me mudar daqui para cá, eu fui bem extremista, sabe? Eu fui bem extremista mesmo, com tudo, né? Eu não saía mais, restringia a minha alimentação a 2 vezes por dia só, que era basicamente um almoço e uma janta, e tinha 2 empregos. Foi isso. E daí consegui juntar uma grana suficiente para vir e me orientar. E não foi muito dinheiro, não. Eu paro para pensar, foi muito idiota a maneira que eu vim, com a quantidade de dinheiro que eu vim. E eu, obviamente, eu não vou estar falando porque para hoje, hein, se alguém cogita vir com esses valores, certeza absoluta que vai passar, vai voltar, vai passar muita necessidade, vai estar chamando os parentes para ajudar a voltar no Brasil, porque eu acabei vindo com pouco dinheiro. E como a gente aprende, né? Eu acho que o maior segredo da vida para tu acabar melhorando é tu não ficar parado, é tu ficar tentando, que uma hora vai dar certo, sabe? E tudo isso que eu tô falando para vocês é porque eu vi aquela foto no Facebook, né? Mas é incrível, né? E uma coisa que eu vejo que eu acho e eu me sinto na obrigação, daí remete também porque eu comecei a falar no vídeo, é que eu me sinto na obrigação de quando eu vejo alguma situação que eu possa intervir e ajudar, eu tenho que intervir e ajudar. Porque muita gente acabou fazendo isso por mim, né? E eu acho que eu tenho obrigação de fazer isso, né? Seja com material escolar, né? Ou quando eu vejo alguém meio mal, mando uma cesta básica, né?
E no Brasil, cesta básica, para quem mora em Portugal e está olhando, cesta básica é uma coisa que o governo diz que é mais ou menos os itens básicos que tu precisa para dentro de uma casa, né? Daí vai desde detergente em pó, né, para limpar louça, lavar roupa, e massa, arroz, feijão, essas coisas, né? Tudo menos carne, basicamente, né? A cesta básica. Então eu acho que a gente tem essa obrigação, né, de quando vê e poder intervir, a gente faz, né? E não precisa ser grande coisa. Eu vou dizer que às vezes coisas pequenas tu já acaba mudando uma vida, né? Se tu pegar e daqui a pouco dar um livro, se daqui a pouco tu trocar uma conversa, tu mostrar uma realidade diferente, né? Uma coisa que a gente fazia, eu, o Antônio e uns amigos, era um festival de rock, onde a gente botava as bandas local para tocar e a entrada era um brinquedo. E a gente distribuía assim nos lugares carentes. Carente mesmo, lugar carente mesmo, muito carente. E dessas entregas que a gente fez, teve uma criança em especial que eu fiquei chocado. Fiquei chocado com a criança. Porque a criança, ela tava de longe, uma guriazinha assim. Ela ficava de longe, olhando para o Papai Noel, né? Porque o Papai Noel, ele ficava com um saco vazio e ia conversar com a criança, e a criança ia trocando ideia, e ficava alguém ouvindo a conversa atrás, né? E conforme o que a criança falava, botava o presente embrulhado mais ou menos do que a criança queria, mais ou menos de acordo com o que a criança queria, né? E daí essa guriazinha, ela tava olhando pro Papai Noel com as mãozinhas aqui assim, e tu olhava assim que ela tava olhando pro Papai Noel, mas a cabeça dela tava num negócio muito longe. E, e dava pra ver que a mãe dela lá, o pai dela, né, que foi, botou a melhor roupinha pra ela ir lá, né? Porque a gente também fazia junto com o pessoal que ajudava, né? A gente botava ali uns cachorro quente, refri, essas coisas, né, pras crianças também. E dava pra ver que ela tava com a melhor roupinha. Tu via assim que a roupa era bem surradinha, mas era melhor. Tu via que era a melhorzinha que ela tava. Aí ela chegou no Papai Noel, olhando assim, o Papai Noel chamou ela. Tá aí, vem cá. Ela olha pro Papai Noel e diz, não, não posso. Aí o Papai Noel olha assim, não, mas por que não? Não, é que eu não posso ganhar presente. Eu olhando assim, né? E eu, porque chamou muita atenção aquela criança. E daí ela olha, por quê? O Papai Noel, né? Olha, mas por que tu não merece? Ela, é que eu briguei com a minha mãe. Aí tu olha aquela criancinha, tinha ali, sei lá, 4, 5 anos, falando aquilo que não merece, né? Que brigou com a mãe, né? Com tanta merda no mundo. Daí tu para pra pensar que daqui a pouco aquele presentinho ali pode ser o estopim pra mudar a cabeça dela e ela conseguir crescer e se desenvolver e sair daquele reduto complicado, né? Eu parafraseando, né? Imaginando e pensando, né? Que daqui a pouco uma coisa pequena que tu faça na tua vida para outra pessoa pode ser algo que vai acabar mudando a vida daquela pessoa completamente pelo resto da vida dela. É mais ou menos isso que eu tô querendo passar para vocês, tá? Porque eu tive muita sorte aí de passar por muitos amigos, por conhecer a família de muitos amigos, famílias bem estruturadas, mais ou menos bem estruturadas, e ver que eu podia melhorar e continuar e crescer. E até na minha última vez que eu fui pro Brasil, eu fui visitar a família Machado aí, que eu queria e precisava agradecer eles, né, por tudo que eles fizeram para mim no passado e que para eles foi algo normal e que para mim fez muita diferença, né? E eles sabem muito bem, né? Não sei se vão olhar esse vídeo, né? Mas se olhar eles já sabem muito bem, né? Que eu falei bastante com a Jaque, o Tininho, o Senhor Adão aí. Então, meu muito obrigado
a essas pessoas que vocês sabem quem são e que sempre estiveram aí por mim, me ajudaram muito, e que vocês fizeram eu ser e estar onde eu estou atualmente. E por mais que eu não seja um multimilionário e riquíssimo, vocês foram fundamentais para eu crescer, ser e estar onde eu estou, que melhorei muito de vida. Meus mais eternos agradecimentos. E se vocês estão olhando até agora, comenta aí bola vermelha e conta aí de alguém aí que ajudou vocês a mudarem de vida e que está sempre apoiando vocês aí, tá? Um abraço a todos e até mais. Tchau!